E aí, pessoal, eu sou o professor Fábio e hoje vamos ver um pouco sobre conjuntos numéricos. Mas, o que são conjuntos numéricos? Chamamos de conjuntos numéricos aqueles cujos elementos são números. A seguir, apresentaremos quadros principais estudados na matemática, além de algumas propriedades. Aqui, na direita, a gente está vendo uma tabelinha e eles vão ser todos os conjuntos numéricos. Por enquanto, a tabela não faz sentido nenhum, mas já eu vou mostrando que ela faz sentido. O que ela está querendo dizer? Que quase todos, nem todos, vão abranger um dentro do outro. Eles vão ser seus subconjuntos. Mas já você vai entender. Vamos começar pelo que está dentro de todos, aquele N ali, que é os naturais. Mas o que é o conjunto dos naturais? O conjunto dos números naturais reúne todos os números inteiros positivos, foco no positivos, incluindo o zero, representado pela letra N. É um conjunto infinito, ou seja, ele não tem fim. Se ele é um conjunto infinito, porque todos os números são infinitos. Você sabe isso. Vai de 1 até infinito. Então, é um conjunto infinito, ele não tem fim, pois não apresenta o último elemento da sua sequência. O sucessor natural é sempre outra unidade de maior valor. Ou seja, conjunto dos naturais sempre vai ser infinito e os naturais sempre vão ser positivos. Não vai ter um número negativo dos naturais. Naturais sempre vão ser positivos. Por que eu estou enfatizando isso? Enem. E Enem sempre vai, toda vez que for utilizar conjuntos, ele vai sempre tentar burlar, tentar fazer pregar peças. Então, vai ter naturais dizendo que é negativo, são a peça, a pegada de peça. Então, sempre é bom e importante decorar. Os naturais são o quê? Os positivos. Vamos lá. E temos os subconjuntos. O que é um subconjunto? Ele é como se fosse uma pequena parte daquele conjunto. Então, vamos pegar alguns números daquele conjunto e vamos criar um subconjunto. Subconjunto pode existir diversos. Eu botei os principais e os mais utilizados. Mas pode ser, por exemplo, os subconjuntos dos números que dividem por 3, os números que dividem por 7. É muito possível. Mas para isso, você tem que ter ideia do que é um subconjunto. Subconjunto é um pequeno grupo de números que está dentro daquele conjunto. E vamos lá para os principais. O conjunto dos não nulos. Geralmente, quando a gente tem um conjunto não nulo, aí os não nulos naturais, a gente vai ter o símbolo, que geralmente é pela letra Q, N, R, e vai ter esse asterisco. Vocês estão vendo ali em cima o asterisco? É muito importante. Por exemplo, ele quer os números de R com asterisco. São os não nulos, ou seja, não vai ter o número zero. É só isso. Quando tiver asterisco, não vai ter o número zero. Vamos lá para os números pares. O conjunto dos números pares vão ser qualquer número multiplicado por 2, porque todo número par é multiplicado por 2. E a mesma coisa por ímpar. O conjunto número ímpar vai ser 2 vezes o conjunto menos 1. Ou seja, se pegamos qualquer valor, 2 vezes 2 menos 1 vai ser 1. Então ele vai ser ímpar. Então, geralmente, subconjuntos vão ser utilizados por sinais assim, então é muito importante sempre entender os sinais. Eu peguei os mais comuns dos naturais, mas pode ser, como eu disse, existir diversos. Vamos lá para os conjuntos dos números inteiros, que é representado por Z. Entre os conjuntos numéricos, os dos inteiros é formado por todos os números, sejam eles positivos e negativos, isto é, engloba os números naturais, inclusive o zero e seus inversos. Ou seja, a gente não viu que nos naturais não são só os positivos? Nos inteiros não, os inteiros vão ser os positivos e os negativos. Aí tá. Se lembra dessa imagem? Você vê que o N está dentro do Z. O N vai ser um subconjunto de Z. Ó, tem a bolinha do Z e tem a bolinha do N dentro. Como assim, professor? Vai ser um subconjunto. Então, vai ser N. A gente sabe que são só os positivos, mas Z vão ser os positivos e os negativos. Massa. E a gente tem também, de novo, os subconjuntos. Eu vou falar os mais utilizados, mais vistos nos inteiros. Que é os não nulos. Lembrando, se tem asterisco, não tem o zero. Quando a gente bota um asterisco do lado do sinal
de inteiro, real, sempre vai ser sem o zero. Aqui, ó, em cima, conjuntos não nulos. O que é que eu fiz? Peguei todo o conjunto dos inteiros e tirei o zero. Lembrando, são infinitos. Se eles são infinitos, sempre vai terminar e começar com... Sempre vai começar e terminar com reticências. Porque é infinito. Reticências é para indicar que o infinito, certo? Vamos lá. Mas se por acaso tivéssemos em um mais, que é isso? Vão ser todos os números do positivo. Estou notando que esse z mais aqui, na segunda parte, ele é igual ao n. Por isso que a gente diz que n é um subconjunto dos inteiros. Naturais são subconjuntos dos inteiros. Mas se eu tivéssemos z mais e um asterístico, então seria os números positivos de z sem o zero. Lembre desse asterisco, é muito importante, muito importante. Cai muita casca de banana em cima disso. Vamos lá. Se eu tivesse um z menos, seria o quê? Os números negativos. Z mais não são os positivos, z menos são os negativos. Mas se tivesse z menos e um asterisco, os números negativos tirando zero. Lembrando que zero nem é nem positivo nem negativo. Então, quando a gente vai botar z menos, vai ser os números negativos a partir de zero. Z mais vai ser os números positivos a partir de zero. Muito importante isso. Vamos para o próximo. Aqui eu mostrando de novo que n está dentro de z. E agora vamos ver o quê? O que tá, o de onde z está dentro. Z está dentro de quê? De quê? Então vamos ver o quê? Os números racionais. O que são os números racionais? Um número será racional se ele puder ser escrito em forma de uma fração de números inteiros. Vamos lá. Temos que ó, 0, mais ou menos 1, mais ou menos 1 sobre 3, mais ou menos 1 sobre 5, mais ou menos 5, mais ou menos 6 sobre 4. Ou seja, qualquer número que pode ser escrito em forma de fração, ele vai ser racional. Professor, como assim qualquer número? Qualquer número mesmo. Vamos parar para pensar. Mas 5 é ímpar. 5 não divide por nada. Mas pode escrever 5 como 5 sobre 1. 5 sobre 1 é uma fração? É. Então, olha, voltando aqui para o quadro. Qualquer número que possa ser escrito por fração também vai ser um número o quê? Inteiro. Pode ser positivo e negativo. Então, que ele vai ser qualquer número que pode ser escrito como fração. Mas lembrando, tem que ser possível a escrita por fração, porque vai ter um conjunto de números que não vão ser números que não são possíveis ser escritos como fração. Então, para pensar, esse número dá para ser escrito como fração? Dá. Mas olha, às vezes, ele nem sempre vai vir escrito como fração. Ó. Racionais também aparecem como decimais finitos, ou seja, 0,1, 0,16, 0,77, ou em infinitos periódicos, 0,77, ou seja, quando a gente divide, por exemplo, 2 por... Não, 5 por 2, não vai dar 2,5? 2,5 é o que? Um número racional. Então é muito importante parar para pensar nisso. Certo? Quais são os números racionais? São todos que podem ser escritos por fração. Se eu tiver, por exemplo, 3 sobre 4 é uma fração, 3 sobre 4 é um número racional. Muito simples. E aqui vamos ver o subconjunto de números racionais. Aqui eu já não botei, porque aqui eu quero que vocês tentem imaginar. Vamos lá. Se eu tenho números racionais, eu tenho um Q com asterisco. Q com asterisco significa o quê? Que é todos os números racionais diferentes de zero. Se eu tivesse um Q+, seria todos os números racionais positivos. Se eu tivesse um Q mais de asterisco, todos os números naturais positivos, sem o zero. Q com menos, negativo. Q com asterisco e negativo, todos diferentes, todos negativos, diferente de zero. Simples. Vai ter questões que eles não vão, que eles vão dar tipo uma quantidade um conjunto de números racionais. Só que o quê? Ele vai pedir, por exemplo, Q asterisco. Aí você vai tirar o zero desse subconjunto. Se ele pedir Q mais, você vai pegar só os números positivos. Se ele pedir Q menos, você vai pegar só os números negativos. E por aí adiante. Voltando, Q, ó, você vê que Z é um subconjunto de Q.
E, consequentemente, N é um subconjunto de Q também. Certo? É muito simples de entender. E agora vamos para os conjuntos do irracionais. Professor, por que os racionais está longe de Q, Z e N? É o I ali, ó. Vamos explicar. Os conjuntos dos racionais, denotado por I, é aquele formado por todo número que não pode ser escrito em forma de fração. Ou seja, aqueles que não são racionais. Ou seja, um número racional ou um número irracional. Exemplo do mais conhecido é π. Π é aproximadamente 3,14. E a gente não consegue escrever isso como fração. E equivale à razão entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro. Além disso, geralmente a gente vai usar muito de números racionais raízes quadradas de números primos. Por exemplo, o que é um número primo? Aquele que só divide por 1 e ele mesmo, certo? Não existe uma raiz quadrada desse número. Porque teria que ser dois números iguais se multiplicando para dar ele. Então iria ser um número muito quebrado. Seria um número que não seria possivelmente escrito em forma de fração. Então, muito geralmente, é muito mais visto que os conjuntos de números racionais vão ser a raiz quadrada desses números primos. Então, raiz quadrada de 7 é o quê? É um número irracional. Raiz quadrada de 5, número racional. Raiz quadrada de 11. E eu peguei aqui um exemplo que é tipo um número bem quebrado que não pode ser escrito como fração. 1,5578, 1,234 e por aí vai. E a gente vai agora para o conjunto dos números reais. Olha, cadê os números reais? Os números reais ele vai englobar todos. Estão vendo? Vamos lá. Indicamos por R o conjunto de números reais, o qual é formado pela união entre conjuntos dos números racionais Q e dos irracionais. Ou seja, vai ser a união dos irracionais e irracionais. Ou seja, todos os números que vimos até agora vão ser contemplados nisso. É bastante comum ilustrarmos R através de uma reta que é chamada de reta real, orientado pela direita, isso é, tomando um ponto qualquer na reta para indicar o número zero, enquanto os valores à direita de zero são números reais positivos e à esquerda são negativos. Vou dar aqui um exemplo. A reta aqui, ó. Tudo que está à esquerda de zero é negativo e tudo que está à direita de zero é positivo. Sempre o conjunto dos números reais vai ser denotado por essa reta. Massa? Mas eu vou dar um exemplo. Mas é só isso, professor? Não. Primeiramente, eu vou para os subconjuntos de R. Que é o quê? Mesma coisa de sempre. Tem um asterisco sem zero. Tem um maisinho do lado, são os positivos. Mais e asterisco são o quê? Positivo e sem zero. R negativo são o quê? Os números negativos. R negativo com asterisco, negativos diferentes de zero. Muito simples. Mas é só visto assim? Não. Eu vou mostrar aqui ó, um tipo de subconjunto dos números reais que é muito trabalhado, que é o intervalo real. Ele vai aparecer de algumas maneiras, eu vou mostrar agora. Vamos lá. Um intervalo fechado. Professor, o que é intervalo fechado? Não entendi. Vai ter intervalo fechado e aberto. Quando ele é fechado, se a gente parar para olhar aqui, ó, intervalo fechado, vai ter o quê? Vai ter que ser fechado vai ser representado ó, pelo. Vamos primeiramente olhar aqui na frente. Intervalo fechado, 2 pontos. Tem 2 colchetes fechados. Como assim? Quando eles estão apontando para a letra, eles estão fechados. Se eles estivessem abertos, eles estariam ao contrário. Muito importante isso. Mas o que é intervalo fechado? O intervalo vai ser todos os números entre A e B, incluindo A e B. Se ele é fechado, se a bolinha está fechada, A e B vão estar inclusos. Como assim? Aqui você vê, ó, X vai ter o valor entre A e B, incluindo A e B. X vai ser menor ou igual que A e X vai ser maior ou igual que B. Certo? Ou seja, A e B vão estar inclusos. Vai ser toda essa reta. Vocês estão vendo esse risco na reta? Vai ser todos os números dentro desse risco da reta. E como A e B estão em bolas fechadas ou bolas pretas, A e B vão estar também presentes dentro do valor. Ou seja,
Se fosse, por exemplo, A fosse 5 e B fosse 9, e A e B tivessem em bolinhas pretas, o conjunto seria 5, 6, 7, 8, 9. Porque 5 e 9 vão estar em bolinhas pretas, vão estar dentro, vão estar em intervalos fechados. Se está em bolinha preta, eles estão dentro do valor de X. Mas se tivesse aberto, olha, vocês estão vendo aí com colchete, aqui ó, intervalo aberto, 2 pontos. Temos que os colchetes não estão mais fechados, ou seja, eles não estão mais fechados para A e B, eles estão abertos. O que significa que dentro desse intervalo, vamos pegar só os valores que estão no meio deles. A e B não vão estar dentro desses valores. De novo, se A fosse 5 e B fosse 9, os números só seriam 6, 7 e 8. Porque A e B, eles vão estar em intervalos abertos, vão ser a bolinha aberta. Se está em bolinha aberta, ele não vai estar dentro do intervalo. Muito simples. Vamos lá. Se fosse um aberto fechado, que é um intervalo semi-aberto, a gente vê que ele está aberto em A, olha o colchete ali em cima, está aberto em A, mas está fechado em B. O que significa que vai ser todo número de A até B, só que sem o A. Porque o A está na bolinha branca. Lembrando, bolinha fechada está dentro, bolinha branca está fora. Vamos lá. Se fosse 5 a 9, seria o quê? 6, 7, 8, 9. O 5 não contaria, porque o 5 está na bolinha branca. Muito simples. Vamos para a próxima. Eita. Mas aqui está dizendo infinito. Como assim infinito? A gente sabe que os conjuntos dos números não são infinitos, então vai contar do mesmo jeito. Olha aí, ó. Aí está de menos infinito a B. Ou seja, vai ser todo valor. Olha que B está ok. Está aberto. Vai ser todo valor a B sem B. Vai ser todo valor a B. Se fosse B fosse 5, seria todo valor menor que B até B. Seria menos 1, 1, 2, 3, até 4. Não ficaria em 5. Então seria todo valor menor, menos infinito, menor que B. Como a gente sabe que os reais vão ser até os números negativos, então vai ser menos infinito mesmo. Então vai ser B, se fosse 5, seria 4, 3, 2, 1, menos 2, menos 3, seria infinito. E se ele tivesse fechado? Vão ser todos os números do infinito. Aí, no caso, seria A mais infinito. Ou seja, seria A com o valor maior que ele. Então, se A fosse 5, seria todo número a partir de 5 maior. Só que como A está em intervalo fechado, lembrando, intervalo fechado está dentro, intervalo aberto está fora. O valor está dentro se está fechado e está aberto, tá fora se está aberto. Como ele está fechado, vai ser todo valor a partir de 5 maior. Nesse caso, se A fosse 5, seria 5, 6, 7, 8, infinito. Se ele tivesse aberto, seria 6, 7 e 8. Mas como ele está fechado, ele também está dentro do valor. Muito simples de entender. E vamos aí para os conjuntos do complexo. É o último dos conjuntos. E ele não é pedido no Enem. Se ele for pedido, é um negócio muito difícil. Mas eu vou dar uma introdução a ele. Eu não vou comentar muito sobre ele. Mas ele foi feito por um matemático. Foi por um matemático a partir da ideia de Euler. Euler é um matemático muito famoso, muito antigo. E Euler disse que todo número negativo pode ser escrito como i ao quadrado. Então, i ao quadrado é igual a menos 1. Então, se eu tenho menos 5, a raiz de... menos 5 não, menos 4. A raiz de menos 4 seria 2i. Por quê? Porque 2i vezes 2i ficaria 4i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, ele fez isso para arrumar uma solução de resolver raiz negativa. Porque a gente sabe que raiz negativa, teoricamente, não existe. Mas nos complexos existe. É muito importante. Ela só existe nos complexos. E aí, esse matemático criou essa ideia dos complexos. O conjunto dos números complexos englobam todos os outros conjuntos. Certo? E ele é formado através da forma z é igual a mais bi, sendo a e b números reais e i igual a raiz quadrada de menos 1. Eu não disse que esse matemático decidiu que i ao quadrado vai ser igual a menos 1. Então, ele escreve nos complexos todo número igual a z igual a mais bi. Pode ser 2 mais 3i, 4 mais 3i. Sempre vai ser escrito assim.
Esse conjunto foi criado para resolver equações de segundo grau e, entre outros cálculos, fora do conjunto dos números reais, com a aplicação do número imaginário i igual a menos 1, elaborada pelo matemático Leonhard Euler. Tornou-se possível a resolução de raiz quadrada dos valores negativos. Então, isso daí só serve para isso. Raramente cai no Enem. E eu dei um... Raramente não, acho que nunca caiu. Eu dei apenas uma introdução para vocês terem ideia do que são os números complexos. Mas não é algo que vai cair muito. Mas você tem ideia. Poxa, se tem aí quadrado, é igual a menos 1. É muito interessante essa ideia. Eu gostei muito de introduzir ela. E é isso aqui, ó. Nós vemos que reais englobam todos. Reais vão englobar o i e o q. E a gente sabe que o z vai ser um subconjunto de q e o n vai ser um subconjunto de z com isso de q. E c vai englobar todos. Não é um assunto muito difícil, mas é um assunto que pega muitas peças no Enem. Então é estudar com calma e ter muita atenção. Então a gente vai ficar por aqui hoje. Qualquer dúvida é só perguntar. E é isso. Até a próxima aula.